Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amante da língua portuguesa, já estamos de volta. E eu tenho a dizer para ti que neste bloco em específico e no próximo, nós vamos trabalhar questões relacionadas a aspectos gramaticais que estão no Manual de Redação da Presidência da República. Então aqui você vai ter a oportunidade de tanto revisar assuntos relacionados à parte de regência, à parte oracional do seu estudo propriamente dito, porque está contido aqui no Manual de Redação da Presidência da República. Você estuda na parte teórica, óbvio, você deve ter estudado na parte teórica, e vai revisar comigo aqui aspectos relacionados à regência, crase, enfim, parte mais gramatical. E no próximo bloco nós vamos trabalhar a pontuação. Então você tem duas oportunidades. Você tem como revisar o que é importante na língua portuguesa de um modo geral e também é importante aqui no Manual de Redação da Presidência da República. Tranquilo? Vamos embora, eu vou colocar aí para ti a nossa primeira questão. Redação oficial, vamos com tudo. Cadê a minha canetinha? Deixa eu só encontrar aqui, foi. Ok. Bom, assinale a alternativa em que a expressão em destaque pode ser substituída conforme apresentado, de acordo com a norma padrão de emprego dos pronomes. Perceba, aqui é uma questão que é muito gramatical. É importante, Marcelo? Muito importante. Por quê? Porque está no Manual de Redação da Presidência da República e pode cair na sua prova. Existem questões que são de gramática e que eles cobram no manual. Vamos com tudo. Ampla gama de produtos possuem circuitos ou componentes elétricos. Aí ele diz, a construção possuem-lhes. Vamos por partes? Bora. Revisando contigo, quem possui? Possui algo. Aqui é um verbo transitivo direto. Possui algo. Circuitos. Como circuito é masculino, é o objeto direto. Aqui seria o os, né? Que os possuem. Cuidado que esse os aqui, ó, deveria ser atraído para cá, para pertinho do que é um fator de próclise, uma vez que é um pronome relativo. Vamos lá. Lembrando que eu quero o item adequado. O uso da fechadura digital para acessar uma casa. Quem acessa, acessa algo, verbo transitivo direto. Para acessar uma casa seria o objeto direto. O objeto direto sendo feminino. A substituição é pelo a na nossa construção, né? Então seria para acessá-la. Ok, é o que ele constrói, gabarito, letra B de bravo. C. Semaforização inteligente para privilegiar. Quem privilegia, privilegia algo, verbo transitivo direto. Privilegia o transporte público. Isso aqui é o objeto direto. Aqui o pronome seria o o. Por quê, Marcelo? Porque transporte público está no masculino singular. Então não seria privilegiar-lhe, e sim privilegiá-lo. Lembrando, terminou em R, S ou Z, retira a figura da desinência R, acrescenta o L mais o pronome, nesse caso o. Esse tipo de equipamento abrange utensílios, abrange algo, verbo transitivo direto.
abrange utensílios básicos. Ok. Aí ele coloca abrange-los. Abrange-los não, abrange-os. Ok? Ou os abrange dentro da nossa construção. Então tá errado. Esse período é chamado de fase de estoque, que inclui a troca dos equipamentos. Que inclui algo, inclui a troca, que a inclui, melhor dizendo, né? Porque troca aí é feminino e singular. Gabarito letra B. 2. Leia os textos abaixo e sua correspondente escrita com o uso do pronome oblíquo. Vamos lá? Fiz o trabalho. Ele diz que é filo. Marcelo, é estranho, não é verdade? É. Terminou em R, S ou Z. Retira-se a desinência. Acrescenta o L mais o pronome. Como é que fica o L mais o pronome aqui? Fica o L, ó. E trabalho não é um termo masculino? Sim. Qual é o pronome masculino singular? O. Então, filo. Tá certinho. Vamos a exibir o filme. Vamos exibi-lo. Ok, vamos exibi-lo. Por quê? Terminou em R, S ou Z. Tira-se a desinência, acrescenta o L mais o pronome. Ok, vamos exibi-lo. Show de bola. 1 e 2 estão corretos até o presente momento. Vamos ver se tem mais alguém, né? Criamos novas formas. Criamos, ok? Quem cria algo, verbo transitivo direto. Novas formas. Toma cuidado. Por quê, Marcelo? Primeiramente, dentro da nossa construção. Qual é a terminação? Bom, a terminação é R, S ou Z? Sim. Então, retira-se o S, acrescenta-se o L, mais o correspondente do pronome. Então, criamo-las e não criamos-las, certo? Ficaria assim, ó. Criamo-las, com hífen, ok? Marcelo, é estranho. Eu sei que é muito estranho, mas faz parte, né? Então, você tira ali o S. Bom, irei assistir ao espetáculo. Toma cuidado, porque o verbo assistir é transitivo indireto. Ou seja, a 3 aqui está errada. O verbo assistir é transitivo indireto. Ele diz, irei assisti-lo. Tem um problema, né? Irei assistir-lhe. Assistir-lhe. Por que mesmo? Porque o verbo assistir é transitivo indireto. Logo, quem assiste, assiste a algo. Olha aqui, ó, regência. Então é assistir-lhe, não assisti-lo. Bom, a cidade alternativa, com os itens corretos. 1 e 2 é o nosso gabarito. Gabarito letra D. De Deus no controle. Vamos lá. Cidade alternativa em que a regência verbal está correta. Aspirei o cargo. Cuidado. Aspirar no sentido de almejar, desejar, é transitivo indireto, portanto, rege a preposição a. Almejei ou aspirei, melhor dizendo. Aspirei ao cargo. Tá errado. Prefiro mais chocolate do que morango. A regência também está inadequada. Quem prefere algo a algo. Assistiu um filme. Quem assiste, assiste a um filme. Portanto, está incorreto também. Nosso gabarito na 3 é a letra D de Deus no controle. Por quê? Lembrei-me da. Verbo lembrar e verbo esquecer, para a sua transitividade, dependerão muito do pronome. Se tem pronome, sim, então há preposição. Se não há pronome, não haverá preposição. Então, por exemplo, eu lembrei-me da sua promessa. Se fosse só eu lembrei a sua promessa. Eu lembrei-me da sua promessa. Eu lembrei a sua promessa. Se fosse o esquecer, da mesma forma. Esqueci-me da sua promessa. Se não tivesse o pronome, esqueci a sua promessa. Ou esqueci sua promessa. Tranquilo? Letra D. 4. A cidade alternativa aqui preenche corretamente na ordem em que se apresentam as lacunas da frase a seguir de acordo com a norma padrão de língua portuguesa. Fomos convidados, aí ele diz, convidados a encontrar, de encontrar, a encontrar, em encontrar. Bom, nós sabemos que a única regência possível aqui é o a. Então, convidados a algo, em algo não. Convidados a algo, de algo também não. Então, seria convidados a encontrar-lhes ou encontrá-los. Bom, quem encontra algo, encontra alguém. Então, a transitividade é direta, logo o pronome é o pronome os. Encontrá-los. Encontrar termina em R, retira-se a desinência, acrescenta-se o L mais o pronome. Então, já encontramos aqui o nosso gabarito. Letra C de casa. Além disso, ele diz às 20 horas. Termo de horas aqui, sempre correto utilizar a crase. Às 20 horas,
na porta do restaurante, mas, a conjunção adequada, choveu muito e não conseguimos chegar a tempo. Gabarito letra C. 5. A regência verbal costuma gerar dúvidas, pois certas construções exigem preposições específicas. A flexão verbal e nominal também compõem um arcabouço de normas essenciais à escrita formal. Marca alternativa que o verbo está empregado conforme a regência exigida pela norma padrão. Vamos lá. Eu gosto de analisar diversos poemas, buscando nuances em cada verso. Bom, assim com a letra A tá bonitinho, então já vamos marcar. B. Eles assistiram ao evento literário, comentando cada poema aclamado. Tá errado, porque assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto. O palestrante implicou contra. Não, implicar contra não. Nem implica em, nem implica contra a falta de pontuação em redações acadêmicas. Os leitores, implicar é transitivo direto. Os leitores aspiram uma. Não, aspirar no sentido de almejar, querer, desejar, é aspirar a. Aspiram a uma ampliação de recursos gramaticais nos manuais. Vamos lá, continuando. Próximo item. Assinale a única alternativa que traz regência correta do verbo empregado. Vamos aqui. Letra A. Os constantes roubos implicaram no fechamento, implicaram o fechamento. A transitividade é direta, não rege a preposição em. Cheguei em João Alfredo. Cheguei a. Quem chega, chega a. A regência está inadequada. Tá também. C. Semana passada assisti a um filme de grande sucesso. E D, portanto, a C está errada porque diz um filme. D, o trabalhador visava, quem visa no sentido de desejar, querer, almejar, visa a. Visava ao mais alto posto na empresa. Então tá certo, ó. Gabarito correto. Só lembrando, o visar pode ser no sentido de ver. Ele vai ser transitivo direto. Ou ele pode ser no sentido de desejar. Desejar. Neste caso, ele vai ser verbo transitivo indireto. Beleza? Ou seja, ele visava ao mais alto. Ele desejava. Agora, se for no sentido de ver, ele visava, o atirador visava o alvo. Aí tá certo. Visar no sentido de ver é visar o, ou visar a, né? Na construção, se for uma construção feminina, sem ser regência. Né? Esse azinho aí, por exemplo, visava a lona. O atirador visava a lona, e no sentido de ver, sem crase, certo? Para indicar esse a de lona aí, só o artigo, não é a preposição. Toma cuidado. 7. Em. É sabido que egípcios e chineses ensinaram ao homem primitivo uma das palavras mais bonitas. A correta regência do termo, em destaque, é. Vamos lá. Quem ensina, ensina algo. Então, há uma transitividade direta, que é uma das palavras mais bonitas, é aquilo que é ensinado, é o objeto direto. A alguém, ao homem primitivo. Ok. Objeto indireto. Indireto. Tranquilo? Então, esse verbo é transitivo direto ou indireto. Também chamado de verbo bitransitivo. Gabarito letra C. Oitava questão nos diz o seguinte. Opa, gabarito letra C não, letra B, né? Oitava questão nos diz o seguinte. A alternativa correta que apresenta a regência verbal é, vamos lá, ele assistiu, já viu comigo, ao filme ontem à noite. Ela se lembrou da reunião importante. Rapaz, tá bonitinha essa daqui, ó. Se lembrou da, se lembrou de. Ok, lembrar e esquecer, se tem pronome, tem preposição. Chegamos ao lugar e não no lugar. Os restaurantes, obedeceram ao professor durante a aula. Os estudantes, obedeceram ao professor durante a aula. Lê rápido, dá nisso, né? Os estudantes obedeceram ao professor durante a aula. Vamos lá, então tá errado pela ausência da regência de obedecer. Obedecer é transitivo indireto. Gabarito letra B, na questão de número 8. Vamos na 9, diz assim. A célula alternativa em que a frase atende à norma padrão, considerando os aspectos de regência nominal, regência verbal, uso do acento, uso ou não do acento indicativo de crase e colocação pronominal. É só isso que ele quer, né? Ele quer basicamente tudo. Vamos lá. Devagarinho. Letra A. Se as pessoas me perguntassem
A que me referia, quem se refere a, então, regência, ok. Essa vírgula marca a separação da oração subordinada aqui, se, né, com ideia condicional. Responder-lhes-ia, tá certo, responderia a eles. Como o termo aqui, o responder, está no futuro do pretérito, vamos abrir a desinência e o radical. Responder, ia. A forma não seria responderia, na verdade? Sim. Tira o radical e a desinência. Coloca o pronome ao meio. Por que vai ter que ser mesóclise? Porque o pronome está no futuro. Porque meu verbo, a construção do meu verbo está no futuro, não cabe ênclise. Como veio após pausa, também não cabe próclise. Então, responder-lhes-ia, que fazia menção a todos os acontecimentos trágicos na pequena localidade de Ferguson, Missouri, relacionados a algo, relacionados a mortes dos afro-americanos, com o hífen, tá tudo certo, o gabarito já é a letra A na questão de número 9. B. Se as pessoas me perguntassem o que me referia, não a que, né? A que me referia, então já vou descartar. Deve haver outros erros, mas eu não vou passar a analisá-los, tá certo? C. Se as pessoas me perguntassem no que me referia, quem se refere a, então já está um erro aqui também. Se as pessoas me perguntassem do que me referia, quem se refere a, então não é do que. Se as pessoas me perguntassem o que me referia, então erro aqui também. Vá analisando aí, você pausa, tenta responder, vá analisando, que com certeza você vai perceber outros erros correspondentes. Por exemplo, na letra B, ó, tem mais um erro bem aqui, gritante, né? Ó, que é a utilização da ênclise. Responderia-lhes. Errado, né? Por quê? Porque o verbo está no futuro do pretérito. 10. Analise a regência verbal nas frases abaixo e destaque posteriormente a alternativa correta. Vamos lá? Minha irmã compareceu, quem comparece a algo, ao evento ontem. Corretíssimo aqui a primeira sentença da questão de número 10. Aí vem na 2. A nova rua já consta no sistema. Ok, sem nenhum problema. A nova rua já consta no sistema. Tranquilo. Por fim, a decisão acarretou em grandes problemas. Cuidado, assim como o verbo implicar, o verbo acarretar é verbo transitivo direto. Não rege a preposição em, então acarretou grandes problemas. Nosso gabarito, portanto, é o item B de bravo. Só 1 e 2 estão corretos. Por fim, questãozinha de número 11 e 12. A 11 diz, qual das frases a seguir está correta em relação à regência verbal? Carlos entregou uma coleção de livros às filhas. Cuidado. Quem entrega algo, uma coleção de livros, ok. A alguém, as filhas. Qual é o erro aqui? O erro aqui é a ausência da crase. Ó. A regência que pediria a solicitação de uma preposição que, unida ao artigo as, geraria a utilização aqui da crase. Então, há um erro na letra A. B. Hastearam as bandeiras. Olha a crase aqui, ó. As bandeiras. Ninguém está regendo essa preposição. Hastear é um verbo transitivo direto. Hastearam algo, ó, a bandeira. C. O menino teve alergia porque aspirou ao perfume. Aspirar no sentido de solver, sugar é transitivo direto. Aspirar no sentido de desejar é transitivo indireto. Ok? Aqui o que ele está dizendo é, ele aspirou, ou seja, ele solveu, sugou o perfume. Logo, a transitividade seria direta. Errado também. Continuando, letra D. Correram com direção ao pátio. Não, correram em direção ao pátio. A regência também está inadequada. Por fim, os manuais não correspondiam a algo, aos produtos vendidos. Olha aqui a preposição, regência ok, gabarito letra E de escola. 12. Na alternativa cuja frase utiliza a regência verbal em conformidade à norma culta da língua portuguesa. Vamos lá? Sempre me simpatizei com. Cuidado. O verbo simpatizar, ele é transitivo indireto e rege a preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com. O problema é que não é aceito o uso desse me. Se torna redundante, né? Eu me simpatizei com. Ora, se eu simpatizei, óbvio que foi eu. Óbvio que fui eu quem foi lá e simpatizou. Perceba que esse me torna redundante o uso aqui do verbo simpatizar. Então, eu simpatizei com seu estilo de vida. Ou simplesmente, sempre simpatizei, sem utilizar o me que ali está. Então, está errado o item A. O item B. Os resultados a que aspirávamos não foram alcançados. Quem aspira, aspira a no sentido de desejar. Ok? Se fosse no sentido de solver, seria transitivo direto, não regeria a preposição. A que aspiramos. Você sabe, a preposição ela antecede o pronome relativo. Está tudo ok aqui, ó. Letra B é o nosso gabarito.
A pessoa que ele se referia, calma aí, quem se refere a, transitivo indireto, antecede o relativo, a pessoa a que ele se referia. Poderia ser a quem? Sim. Letra D. Lembrei-me o carinho. Calma aí, quem se lembra de. Lembrei-me do carinho. Então, tá errado aqui. Tá errado aqui. Por fim, assistimos uma apresentação. Quem assiste, assiste a, no sentido de ver. Tá errado também. Portanto, nosso gabarito, letra B, de bravo, na questãozinha correspondente, questãozinha de número 12, certo? Olha para mim, tranquilo demais. Bom, finalizo contigo assim, mais um tópico. Próxima aula, próximo bloco, nós vamos abordar ainda conceitos gramaticais, porque se fazem necessários, estão na sua matriz, estão compostas aqui para que revisemos tanto o conteúdo que foi estudado por ti na parte teórica, quanto também aquilo que está em língua portuguesa especificamente, tá bom? Me despeço deixando um forte abraço no seu coração, só apertar o play que estaremos de volta. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!